Olá, muito boa tarde. Eu sou o Sargento Pérez. Estamos de volta no Show da Tarde, ao vivo para a Grande Florianópolis, através do canal 23 da NET, também através do site primetv.com.br. Prime TV é a TV que mais cresce na região. Muito bem, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua companhia. É muito bom saber que você está aí nos assistindo. Obrigado por nos receber na sua casa, de segunda a sexta-feira, sempre das 2 às 2 da tarde. Agora eu tenho mais uma entrevista. Cada entrevista nos acrescenta sempre algo muito importante, algo de novo. A gente sempre sai maior depois de uma entrevista. Nesta segunda-feira, 7 de outubro de 2019, já estamos caminhando para o final do ano. Próximo final de semana já tem um feriado, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia Nacional, um feriado nacional. Muito bem, agora eu vou entrevistar o meu entrevistado. Ele é sindicalista, ele é tesoureiro. O meu entrevistado é o Moacir Padilha. Muito boa tarde, Moacir. Seja bem-vindo ao Show da Tarde. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Sargento Pérez. Boa tarde aos telespectadores. E dizer que é um prazer voltar aqui novamente, né? Para a gente conversar um pouco, trocar umas ideias. Maravilha. Sempre bom a gente se reencontrar os velhos amigos, né? É bom. Aquele ditado, bom filho a casa torna, né? Você já passou por aqui, agora está de volta novamente. Estamos de volta aqui. É um prazer imenso a gente estar aqui de volta. Muito bom, né? É sempre um prazer, sempre uma alegria. Quem é o Moacir Padilha, esse sindicato, tesoureiro do sindicato SEEF? Traduza para nós. O SEF é Sindicato dos Empregados em Edifícios de Florianópolis, né? A nossa base é a Grande Florianópolis, compreendendo os quatro municípios: Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. O nosso sindicato representa os trabalhadores em edifícios comerciais, residenciais e também os trabalhadores em shopping centers, não das lojas do shopping, mas sim os trabalhadores do próprio shopping mesmo. Do próprio edifício, né? Do próprio edifício shopping, que é um condomínio, né? Na verdade, o shopping é um condomínio comercial, né? E também o nosso sindicato representa os trabalhadores em imobiliárias, compra, venda, locação e administração de imóveis dos 4 municípios também. Maravilha, maravilha. Quanto tempo já está nessa área aí, Moacir? Olha, nós já estamos, eu como dirigente sindical, eu estou há 32 anos já no movimento sindical, né? E é uma viagem longa que a gente fez. Eu sou zelador, a minha profissão é zelador de edifício. A minha primeira assinatura em carteira profissional em edifício foi em 1980. No edifício Rio Branco. Estamos indo para 40 anos. 40 anos já empregado em condomínio. E eu entrei na direção do sindicato em 88. Foi em 88, já exatamente, 88. 31 anos, 88. 31 para 30. Não, 31, né? 31 para 32 anos. 19, exatamente. Anos. Em 88 eu entrei para a direção do sindicato. A convite do Ademar Weber, que era o presidente na época, né? E dali para cá foi uma luta ferrenha. Para você ter uma ideia, em 1980 não existia o sindicato. O nosso sindicato foi fundado em 83. Em 83 foi fundado o sindicato. Eu, como zelador de edifício, eu ganhava um salário mínimo, seco, sem nada. Sem nada, é só um salário mínimo. Hoje nós temos muitas vantagens. Hoje nós temos, por exemplo, trabalhador em edifício, ele tem um piso de salário que é negociado pelo sindicato. Hoje um zelador, o piso dele é 1.640. Os demais funcionários é 1.428. Se não tivesse o sindicato, seria um salário mínimo. Ou seja, puro. O salário puro, que vem a ser hoje R$ 998. R$ 998 é o salário mínimo atualmente. E hoje nós temos, são 40 e tantas cláusulas, vou citar aqui 3 ou 4 cláusulas que são de muita importância para o trabalhador, que é o vale transporte gratuito, porque todo trabalhador, a legislação pede que seja descontado 6%. Isso, verdade. E quem trabalha em condomínio não pode ser descontado, está garantido em convenção. Eu não sabia disso. Então a pessoa entra no condomínio hoje, já está levando vantagem de 6% que não sai da folha dele. 6%, né? É importante saber isso, é bom
Passava, as pessoas às vezes não sabiam, né, mano? Exatamente. Nós temos anuênio. A cada ano 1%, sem limite. Para ter uma ideia, nós temos um trabalhador que está há mais de 40 anos, me parece 42 anos, seu Luiz, do edifício Aplube, e ele ganha só de anuênio 42%. 42% só de anuênio. Maravilha. Ou seja, quase se o salário 40% acima do... É quase um salário e meio, né? Vamos ver, quase 50%. Exatamente. Além, 40%. Exatamente. É bastante coisa. Nós temos a nossa hora extra de empregado em edifício, toda ela com 100%. Toda hora extra com 100%. Certo? Nós temos também o adicional noturno de 30%. Então, essas são apenas 3 cláusulas, mas são 40 e tantas cláusulas, tudo de vantagem ao trabalhador. Maravilha. Agora, tem um problema, Sargento Pérez. O nosso grande problema foi a reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista, tudo isso que nós temos, que hoje está garantido em convenção, nós podemos perder. Podemos perder porque tudo depende da negociação. Hoje prevalece o negociado sobre o legislado. Ou seja, o que negociar pode ser acima da lei, prevalece o negociado sobre o legislado. Ou seja, se não tiver o sindicato hoje, o sindicato fechou as portas. Né? O que acontece? Tudo isso que nós temos, porque antes da nova legislação, tinha a ultratividade. O que é a ultratividade? Né? A ultratividade funciona da seguinte maneira. Quando chegava, a nossa database é maio. Dia 30 de abril vence a convenção que nós temos atualmente. Vamos fazer aqui uma comparação. Quando chega no dia 1º de maio, é a nova convenção. Se o sindicato não negociou, tudo aquilo que nós temos, menos, só não pode baixar salário, mas o mais, nós podemos perder tudo. Antes da nova legislação, a ultratividade diz o seguinte: enquanto o sindicato não negociasse a nova convenção, estava prevalecendo a anterior. Então estava seguro. O sindicato tinha um tempo para negociar, agora não. Agora, se não existir o sindicato, ou o sindicato não entrar com pedido de prorrogação da database, todas essas vantagens que estão na convenção, nós podemos perder. Ou seja, vale transporte gratuito, anuênio, hora extra com 100% e por aí afora, né? Então prejudicou bastante, né? Então a nova legislação complicou muito, né? Essa é uma pergunta que eu ia fazer, mas só vamos complementar então. E como o senhor está vendo a sustentabilidade a partir de agora, a partir da reforma? O senhor mencionou muito bem, deixou muito bem claro para a pessoa que não entende, realmente se explicou bem. Como o senhor está observando agora, a partir dessa reforma, a sustentabilidade? Porque, como o senhor bem mencionou, houve muitas mudanças em cima. Olha, Sargento Pérez, é o seguinte, complicou bastante, porque a renda do sindicato, a arrecadação dos sindicatos, ela quebrou, alguns sindicatos chegou a quebrar 90% por conta do imposto sindical. Por quê? Como é que funciona? Antes da nova legislação, por exemplo, vamos pegar como base o Sindicato dos Empregados em Edifícios. Nós tínhamos, além da taxa de sócios, que é a mensalidade dos associados, nós tínhamos o imposto sindical, que é um dia de trabalho descontado na folha de pagamento, sempre no mês de março de cada ano. Isso era para todos os trabalhadores. Além dessa taxa, nós tínhamos também mais a taxa negocial, ou alguns diziam que era taxa confederativa, taxa negocial, que era 4% no mês de julho e 4% no mês de novembro, certo? Agora, ele era automático. O dia, aquele desconto do imposto sindical que era em março, ele era obrigatório, não tinha como, quisesse o trabalhador ou não. Já era lei mesmo. Era lei, né? As outras duas taxas, se o trabalhador não quisesse contribuir, ele poderia levar uma carta dizendo lá na carta que não queria contribuir, né? Então não seria descontado as outras duas contribuições, mas o imposto era obrigatório. Como foi? Agora com a nova legislação, o que acontece? Todo e qualquer desconto a ser feito na folha de pagamento do trabalhador, só com prévia e expressa autorização.
Então, antes, ele levava a cartinha para dizer que não queria pagar. Agora, ele tem que levar uma cartinha, ou o sindicato ir até lá, e coletar a assinatura dele autorizando o desconto. O que acontece? Dificilmente o trabalhador vai autorizar o desconto. Dificilmente. Ele não autoriza pelo seguinte, ele já pegou o bonde andando. Por exemplo, pegamos como exemplo o nosso sindicato, o Sindicato dos Empregados em Edifícios, que ele já tinha todas essas vantagens. Eu deixei bem claro no começo, quando eu comecei a trabalhar em 1980, ganhava um salário mínimo. Com o decorrer desses anos, com a conquista do sindicato, depois de muita luta, né, o sindicato conseguiu todas essas vantagens, que agora poderá a gente perder essas vantagens se o trabalhador não se ligar, ir lá e contribuir com o sindicato, fazer parte da direção do sindicato, fazer parte contribuir com o sindicato financeiramente associado, ou essa contribuição que hoje a gente pega para autorização, que é 4% em julho e 4% em novembro. O imposto sindical nem interessa para nós. Imposto sindical não. Mas o que interessa são as duas contribuições. Pelo um outro lado, assim como não é mais obrigado aquele desconto do dia de março, que era obrigatório, o sindicato também só está atendendo quem contribui com o sindicato. Quem não contribui não será mais atendido, porque nós não temos mais estrutura para atender todo mundo, né? E não é justo também que um pague para o outro usufruir. Atendido, né? Ser atendido. Dentro dessa visão, como o senhor vê hoje o futuro dos sindicatos, baseado nessa reforma que nós estamos tratando? Como o senhor já tem bastante tempo de sindicato e conhece muito bem, que o senhor acabou de explanar, realmente o senhor conhece muito bem. Como o senhor está vendo o futuro do sindicato hoje no Brasil? Não só da sua área, mas de maneira geral. Olha, o movimento sindical, de um modo geral, inclusive o sindicato patronal, tem vários sindicatos pelo estado de Santa Catarina, não só do estado de Santa Catarina, mas também a nível de Brasil, que estão prestes a fechar suas portas. Já tem prazo determinado. Inclusive o nosso sindicato também, se o trabalhador não contribuir com o nosso sindicato, nós temos prazo também para encerrar nossas atividades e fechar as portas. Já tem data de validade. No caso. E não só nós, mas tem alguns, nós ainda temos ainda um prazo aí de, 3 anos, por exemplo, mas tem sindicato que já está fechando as portas. Vou citar o exemplo bem nosso aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José. Encerrou suas atividades, colocou edital. Após a reforma? Após a reforma. Agora recente, acho que um mês ou 2 que o sindicato fechou as portas. E não só esse sindicato, mas vários sindicatos que já estão, além da redução de pessoal, redução de despesa, contenção de tudo, não está conseguindo sobreviver, porque o trabalhador não tem a consciência de que se o sindicato já era importante antes da reforma trabalhista, agora, após a reforma trabalhista, ele ficou muito mais importante ainda. O trabalhador tem que prestar atenção nessa parte. É aquele negócio, né? A gente junto é sempre mais forte, né? A gente se juntando sempre sai mais forte. A união faz a força. A união faz a força, né? Então, agora mais uma pergunta para a gente fechar. E como a classe está vendo essa reforma, a classe trabalhadora? Nós falamos dos sindicalistas, né? Agora vamos falando... O senhor também, além de ser sindicalista, o senhor faz parte da classe também. Sim. Então agora o senhor vai falar do outro lado. Como a classe está vendo? Olha, eu olhando a classe trabalhadora, hoje eu vejo assim que é aquilo que eu acabei de colocar. Hoje quem entrou mais recente na categoria, seja a categoria que for, não só empregado em edifício, mas a categoria que for, ele já pega. Quando ele vai assinar sua carteira, ele já está trabalhando, após a reforma, ele continuou sem mexer em nenhum direito. O grande problema vai ser quando ele sair de uma empresa e ir para outra, que ele já tenha que entrar na nova legislação. Aí ele vai sentir o drama. Ele vai sentir o drama porque hoje a situação está muito difícil. Nós temos um desemprego assustador no país, né? Muita gente desempregada, muita gente fazendo bico. E assim, a disputa pelo mercado de trabalho é muito grande. É o qual... pode chegar primeiro e pegar a vaga do outro, né? Só que com isso os salários estão baixando e ele só vai sentir,
primeiro passo que ele vai sentir, sargento, é o seguinte: quando ele for fazer a rescisão de contrato dele, que hoje não é mais obrigatório passar pelo sindicato. Antes da nova legislação, quando tinha 1 ano de trabalho, ele teria que passar pelo sindicato para fazer a sua homologação. Hoje não. Hoje a homologação pode ser feita em qualquer lugar. Pode ser feita lá na contabilidade, pode ser feita na sede da empresa, pode ser feita em qualquer lugar, pode ser feita a homologação. Não tem ninguém lá para conferir se está certo ou se está errado. No nosso sindicato, como exemplo, vários que passam por lá, que são sócios que a gente atende, que eles passam por lá e sempre dá diferença. Nunca a favor do trabalhador e sempre contra. Muito bem, o meu entrevistado foi o Moacir Padilha, falou muito bem, deu uma explicação para todos nós. Inclusive eu aprendi algumas coisas aqui que eu não sabia, né? Como ele já milita há muito tempo nessa área, foi muito importante ele esclarecer. Moacir, muito obrigado pela sua entrevista, realmente foi bastante esclarecedora para quem está nos assistindo. É sempre um prazer, sempre uma honra a gente fazer uma entrevista com uma personalidade. O senhor já tem uma experiência nessa área muito bacana. Sargento, eu agradeço ao espaço, né, que a gente pode expor nossos problemas e trocar ideia com a classe trabalhadora. Eu agradeço muito por esse espaço e espero em breve a gente voltar. E vamos deixar um abraço aí a todos os trabalhadores, de um modo geral, não só empregado de edifício, mas a toda a classe trabalhadora, né? Verdade, um abraço ao meu amigo também lá do meu condomínio, Silvio, que faz parte da sua área. Um abraço ao meu amigo Silvio. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, pela sua companhia até aqui. Faremos um pequeno intervalo, voltaremos na sequência. Não saia daí.